governo federal apresentou o projeto de reforma trabalhista no final de 2016 e há uma grande discussão, ou uma grande esperança também, sobre a disposição a respeito do que o que for negociado tem prevalência sobre o legislado. Vamos conversar um pouco sobre isso. Essa conversa ela vai falar sobre as vantagens e também os riscos que tem esta previsão do projeto de reforma trabalhista. A previsão está numa daquelas loucuras que o nosso governo faz, porque em vez de criar uma legislação própria, ele gosta de enxertar em lei já existente essas disposições. Então, como é o exemplo agora, o artigo 611 da CLT já existe. Então, em vez de reformar esse artigo, de mudar, de criar incisos, eles criam, a ideia, pelo menos está no projeto, é de criar o artigo 611-A. Vamos ver o que diz ele. Artigo 611-A. A convenção ou o acordo coletivo de trabalho tem força de lei quando dispuser sobre. Este é o caput do artigo. Se você vai verificar os incisos, conforme consta no projeto de lei, ele vai falar que essa negociação se referir sobre férias, sobre intervalo intra-jornada, sobre jornada de trabalho, anotação da jornada de trabalho, entre outros pontos. Ocorre que na mesma disposição, nesses incisos, ele já cria também algumas limitações. Por exemplo, quando se refere a intervalo intra-jornada, você pode reduzir, mas não pode ser inferior a 30 minutos. Essa prática de redução a respeito de 30 minutos, por exemplo, já vinha sendo realizado antes. Hoje em dia, quando se tenta fazer essa redução, primeiro é feita uma negociação coletiva junto ao sindicato, sai geralmente via acordo coletivo, não via ainda em convenção, pode existir, mas tem que ter uma aprovação do Ministério do Trabalho. Não basta que tenha essa negociação. Levando em consideração agora esta previsão, pode ser feito apenas com negociação coletiva. Até esse momento, muitos devem estar muito felizes, porque era o que se buscava. Se buscava que a negociação coletiva ela tivesse uma prevalência sobre a lei. E que a Justiça do Trabalho não anulasse essas cláusulas, não anulasse inclusive o acordo coletivo inteiro. Ocorre que o parágrafo 1º desse artigo 611-A, conforme consta no projeto, ele faz uma especificação que é importante que todo mundo saiba. Parágrafo 1º. No exame da convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará preferencialmente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, balizada sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ao verificarmos a disposição do parágrafo 1º, conforme proposto neste projeto de reforma trabalhista, ele coloca que a Justiça do Trabalho analisará preferencialmente, ou seja, não é exclusivamente. Se o acordo coletivo e a convenção também, se eles têm todos os critérios constantes no artigo 104 do Código Civil, que significa o quê? Primeiro, se é o agente capaz, ou seja, se aquele sindicato ou a empresa, eles estão negociando e eles têm autonomia, eles têm a possibilidade de negociar para aquela categoria ou para aquela empresa específica. Não adianta vamos pegar aqui um exemplo totalmente aleatório, a Coca-Cola vai fazer uma negociação pela Pepsi, não dá. Também vai verificar se o objeto dessa negociação é lícito, se é previsto em lei. Isso significa que tem que verificar os incisos constantes no artigo 611-A. E a outra situação também é se estão observados os requisitos previstos na lei. A segunda parte deste parágrafo primeiro, que mostra onde a Justiça do Trabalho poderá sim
avaliar e julgar os termos do acordo coletivo ou da convenção coletiva de trabalho é quando coloca que a Justiça do Trabalho deverá minimamente, ou seja, é o mínimo possível, retirando a possibilidade da negociação coletiva, da negociação privada. Ou seja, deverá respeitar o máximo possível o interesse das partes. Mas não significa que ela não pode avaliar o todo. Ela não vai olhar só o critério objetivo, ela pode avaliar se aquela cláusula está legal, ou seja, prevista em lei, se tem possibilidade de negociação, se não há uma retirada de direitos de forma absurda, conforme consta no próprio projeto de reforma trabalhista, ou ainda, se existem os outros critérios que vêm nos incisos seguintes, nos parágrafos seguintes dessa disposição legal. No próprio artigo 611-A, no parágrafo 3º, conforme consta no projeto. Parágrafo 3º. Na hipótese de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada de trabalho, observado o disposto nos incisos 6, 13 e 14 do caput do artigo 7º da Constituição, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho firmado deverá explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. Observando a previsão proposta para esse parágrafo 3º do artigo 611-A da CLT, qualquer negociação que envolva redução de direitos já previstos, esta redução ela tem que trazer uma cláusula compensatória. Aonde está a novidade disso? Hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma negociação reduzindo horas in itinere, ou seja, para pagar um período menor do que efetivamente realizado, a Justiça do Trabalho aceita desde que esta redução não seja menor do que 50% do tempo já realizado. E não existe hoje a obrigação, a necessidade de você trazer uma cláusula compensatória. Ou seja, você pode reduzir isto, mas não precisa dar nada em troca. Pela proposta apresentada pelo governo federal, fazendo esta negociação de redução, você tem que apresentar algo em troca, você tem que dar algo em troca, tem que compensar a perda. Algumas pessoas vão pensar assim, que vantagem Maria leva? Afinal de contas, eu vou reduzir para que eu não tenha um custo mais alto. Ao mesmo tempo, eu não quero dar nada em troca. Porque se eu der alguma coisa em troca, a princípio o custo é o mesmo. Mas não necessariamente isso pode acontecer. Vou dar um exemplo. Se você tem um custo, um tempo de hora itinere, pegando o exemplo que a gente comentou, onde você gasta 1 hora de trajeto de hora itinere, você pode reduzir para, por exemplo, 30 minutos. A hora itinere ela é paga como hora extra. Então você tem um adicional de hora extra. Você vai ter, por exemplo, os reflexos próprios da hora extra. Então no descanso semanal remunerado, isso vai refletir em férias, 13º, isso vai ter também o reflexo no fundo de garantia, né? E por consequência também você tem o pagamento do INSS a respeito desta verba. Pela cláusula compensatória, você pode fazer o quê? Você reduz este período e em vez de você pagar esta diferença ou parte desta diferença, pelo menos, como verba salarial, você pode pagar como verba que nós chamamos indenizatória. Você pode incluir essa diferença, por exemplo, na cesta básica, no auxílio alimentação, que não tem natureza salarial, portanto, não tem reflexo em fundo de garantia, férias, descanso semanal remunerado e tudo mais. Ou seja, pela proposta apresentada, algo que hoje já é realizado sem este custo adicional, que é a cláusula compensatória, você teria que criar a cláusula compensatória. Nós temos hoje uma realidade proposta de que a negociação coletiva tem que ser muito bem preparada e muito bem negociada, contabilizada. Vai ter que ser tudo na ponta do lápis.
Então, onde nós temos as vantagens e os riscos? Pela proposta apresentada, a grande vantagem é, se você seguir exatamente o que está previsto neste projeto, criando a cláusula compensatória, é importante que essa negociação, a partir de agora, a partir do momento que esse projeto de reforma trabalhista eventualmente seja aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, e depois sancionado pela Presidência da República, este projeto de lei, sendo aprovado, ele vai trazer uma segurança jurídica muito maior a respeito do negociado. No entanto, se esta negociação for realizada sem observar esses critérios previstos em lei, existe uma grande chance desta cláusula ou acordo por completo ser anulado pela Justiça do Trabalho. Então, para a gente finalizar essa conversa, vamos pensar nos 2 pontos principais para que a negociação coletiva seja feita de forma mais correta possível e com menos riscos. Primeiro, essa negociação tem que ser muito bem planejada. Sendo planejada não significa que você tem que fazê-la somente no período da database, ou ainda somente naquele período em que a empresa quer buscar o sindicato para uma mudança. Ela tem que ser planejada fazendo todos os cálculos, ela tem que ser trabalhada numa relação sindical saudável. Quando eu digo saudável, é que sim, você tem que chamar o sindicato ou ir até o sindicato, que eu seja, e conversar a respeito, mostrar as vantagens e desvantagens, o porquê. Esta previsão de reforma trabalhista, da forma como colocada, ela fortalece o poder do sindicato. Então nós temos que pensar também sobre isso. A empresa não vai fazer simplesmente o que ela quer. O sindicato tem que entender a realidade e ele defender perante os trabalhadores, se entender que for o caso, perante os trabalhadores fazer a defesa desta proposta. O segundo ponto importante é lembrar: qualquer redução de direito, conforme já previsto em lei, ele tem que apresentar uma cláusula compensatória. Isso é importantíssimo. E mais importante ainda, você tem que fazer a negociação, apresentar a cláusula compensatória e que isso seja de forma expressa no acordo coletivo ou na convenção coletiva de trabalho. Se não tiver expresso, constando onde, por exemplo, a redução da hora itinerary de 1 hora para 30 minutos, conforme o exemplo que nós colocamos, a diferença disso será pago, incluindo na cesta básica, no auxílio alimentação ou algo que o valha. Então tem que fazer constar no documento esta cláusula compensatória. Fazer a ligação onde essa diferença de valor ela está relacionada a esta redução. Eu espero que a conversa tenha sido proveitosa e que nas próximas negociações coletivas vocês possam já se preparar com antecedência, não esperar somente o momento da negociação, seja ela na database ou pela necessidade. E também, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma sugestão, pode fazer aqui nos comentários no canal, aqui no YouTube, que eu vou acompanhar, vou responder todos que se apresentarem. Muito obrigado e até a próxima. Quem sabe a gente fala sobre reforma trabalhista ou outro assunto interessante.